Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Espontânea e carismática. Fruto da mistura de um cuiabano com uma nordestina, a nossa convidada tem o sorriso fácil como uma característica. Aliás, deixa claro que sempre tenta se divertir enquanto trabalha, tornando mais leve qualquer jornada. Comunicadora nata, não teve dúvidas ao escolher o jornalismo como profissão. Antes, porém, acumulou experiências em diferentes empregos. Foi assistente de cabeleireira, manicure, atendente de loja de materiais para construção, por exemplo. A aproximação com o agro só aconteceu há 6 anos e mudou não apenas a maneira como ela enxergava o campo, deu também um novo rumo para a vida dela. Foi durante a campanha política de 2018 que a Ana Sampaio começou a entender a dimensão do agronegócio. Enquanto assessorava um candidato ligado ao setor, visitou fazendas, conversou com produtores rurais e percebeu o quanto tudo aquilo era bem diferente do que imaginava. Nascia ali o início de uma admiração pelo campo, que ficou maior durante os anos em que esteve na equipe de comunicação da AproSoja Mato Grosso. Sócia de uma agência especializada em conteúdo agro, tem usado as próprias redes sociais para mostrar a realidade do setor. De maneira simples e objetiva, a Ana do Agro explica curiosidades sobre o mundo rural e ajuda a desfazer mitos e inverdades sobre a nossa agropecuária, somando forças a outras iniciativas que visam reduzir qualquer distância entre o campo e a cidade. Ana Sampaio, minha amiga de longa data, de várias pautas, várias conversas. Sempre muito bom conversar contigo, estar contigo. E é uma honra de verdade recebê-la aqui no podcast do Patrone. Você que já me indicou vários personagens, vários entrevistados aqui e entrevistadas. Chegou a hora de ouvir um pouquinho da tua história, da tua trajetória, né, no jornalismo agropecuário, na comunicação voltada para o agro que você tem feito com muita qualidade, né? Isso é muito bacana. Seja bem-vinda ao podcast do Patrone. Obrigado por ter aceitado o convite. Ô, Patrone, eu que agradeço. Eu brinquei até com você que eu tô quase uma produtora desse podcast aqui, porque toda hora eu quero indicar um personagem para você falar. Mas que honra, fiquei muito feliz em receber seu convite. A gente sempre está do lado de cá, né, na assessoria ou entrevistando alguém, e a gente esquece que a gente também tem uma história, né, Luiz? Então, vamos lá, estou aqui à disposição para contar, para falar um pouquinho, fazer essa troca com você. Maravilha. Vou começar perguntando algo que não sei se as pessoas sabem. Você gosta de pagode, Ana? Você gosta bastante de samba? Porque, afinal de contas, foi assim que, né, nós nos conhecemos vários anos atrás, né, acompanhando um pouco de samba na Noite Cuiabana. Como é que tá esse teu lado de preferência musical hoje? Eu gosto. Ainda minha preferência musical é o samba, é o pagode. Tenho frequentado menos, né, a boemia cuiabana, mas ainda gosto, ouço bastante. Mas a gente vai acrescentando algumas coisas, né? Assim, de infância, minha mãe sempre ouvia muito, falava muito de Belchior, de Elis Regina, dessas coisas assim. Então, eu sou bem diversificada. Minha playlist, se você olhar, tem do MPB ao gospel e passa por todos os estilos musicais. Mas o samba e o pagode tem um lugar, assim, cativo no meu coração. Legal. Você citou sua mãe, então vamos começar já perguntando um pouquinho da sua origem, Ana. Se apresente aqui para aqueles que ainda não lhe conhecem, um pouquinho da tua história. Sou cuiabana, né? Tenho 30 anos. E meu pai é cuiabano, minha mãe é nordestina, lá de Alagoas, lá daquela terra linda que é Maceió, né? Que tem aquelas praias belíssimas. Minha mãe veio para cá com a família, enfim. E aí acabou ficando, conheci meu pai, acabou ficando. Sempre quis ser jornalista, né? Trabalhei com várias outras coisas, assim. Você vai experimentando, né? Da faculdade, enfim. E aí eu sempre quis, minha mãe sempre falou que desde criança eu olhava para um jornal e falava, mãe, eu quero fazer aquilo. Então, que a referência que a gente tem primeiro de jornalismo é a televisão, né? Então, eu sempre olhava e falava, eu quero fazer aquilo. Então, desde criança, eu sempre tive essa comunicação. Eu sempre fui uma comunicadora muito nata, assim, muito artística também. Quem me conhece sabe que eu estou sempre dando risada, né? Enfim, e sempre essa veia muito artística. Então, eu lembro que na escola eu fazia teatro, eu estava sempre envolvida em alguma coisa de grêmio estudantil, conselho deliberativo, sempre ali no ensino médio. Eu criei uma rádio, montei uma rádio na escola, então minha primeira
Minha primeira experiência com o jornalismo, digamos assim, sem saber o que é que eu estava fazendo, foi na rádio. Chamava Rádio ZCA, que é as iniciais da escola estadual onde eu estudava, Zélia Costa de Almeida. E aí eu fui, assim, eu fiz todo um rolê. Fui na Seduc, pedi as caixas de som, os equipamentos todos. E aí a diretora da escola gostava muito de mim. E ela me ajudou nesse processo, a gente montou. E aí eu aprendi a mexer num programa de rádio, que eu nem sei se existe mais, que é o Zara Rádio, que é assim, um básico do básico. Instalei esse programa no computador e aí eu ensinei todas as turmas. Então eu estava de manhã, eu ensinei as turmas da tarde e da noite, e às vezes eu ia fazer programas da tarde e à noite. E aí eram programas de entretenimento, com algumas notícias da escola, algumas coisas do bairro, na hora do intervalo. Então, para dar uma animada na hora do intervalo da escola. Que legal. E quem mexe com rádio, quem faz um pouco de rádio, é algo apaixonante, né? Recentemente passou aqui pelo podcast o Munhoz, né? Uma referência na nossa rádio Sim. comunicação aqui no Rádio Jornalismo aqui em Mato Grosso. Está tocando um projeto fantástico da Rádio Agro hoje. Ele fala muito da paixão, né, de quem faz rádio. É isso mesmo. Foi engraçado porque eu não tinha muito essa memória da rádio lá da escola, né? Depois logo fui para a faculdade, enfim, terminei o ensino médio e fui para a faculdade. E aí depois, com outras experiências, quando me convidaram, que a gente vai falar daqui a pouco, não vou adiantar essas perguntas, eu cheguei e falei, meu Deus, mas eu não sei fazer isso, sabe? Com rádio, eu não sei fazer e tal. Pensando aí, alguém me perguntou, como é que você começou a fazer? Eu falei, gente, eu sempre fui comunicadora. Aí um dia, eu estava na Farm Show, e aí um colega chegou lá e falou assim, nossa, Ana, você sempre foi jornalista, né? Você lembra da rádio, da escola? Caramba, eu não lembrava. E aí ele foi um colega meu de ensino médio e que lembrava. Ele falou assim, nossa, eu tenho você como referência, assim. Eu sempre quis ser jornalista e você começou sem saber. Eu falei, real, verdade. Você falou um pouquinho antes de dizer que escolheu a faculdade de jornalismo, que sempre soube que ia fazer jornalismo, queria fazer comunicação. Você falou que teve algumas outras experiências. Você trabalhou com algumas outras áreas? O que você fez ali, só para a gente ter uma noção aqui? Trabalhei. Assim, minha família é uma família muito humilde, né? Meu pai é segurança, até hoje trabalha como segurança. Minha mãe trabalhou a vida toda como empregada doméstica. E é sempre eu lembro deles falando, você tem que estudar e tal. E aí, assim, eu experimentei outras coisas. Eu trabalhei, fui. Essa questão de ensino médio, de estágio de ensino médio, então eu fui fazer algumas coisas. Fiz curso de maquiagem, fiz curso de cabeleireira, fiz curso de manicure, então trabalhei em salão. Depois trabalhei como atendente do material de construção, isso eu acho que eu já estava na faculdade. E aí era muito engraçado, porque eu não conhecia nada, né? Eu não, eu não sabia o que que era. E eu falava para o cliente assim, vai lá, você pega na prateleira se tiver, você traz aqui que eu olho no sistema para te falar o preço. Ah, eu quero uma curva de meia com 3/4. Eu não tinha ideia do que era isso. Mas aí eu falei, eu vou ter que usar minha inteligência de alguma forma. Vai lá, busca, me traz aqui, se tiver, daí eu vejo o preço para você. E teve até uma coisa muito engraçada, porque cano, a gente conhece cano, a gente fala, né? E não é cano, é tubo. Aí eu não sabia, eu tinha 17 anos, eu não sabia. E aí chegou lá e, não tem um cano assim, assim, eu procurei no sistema cano, daí não tinha. Aí o dono do material de construção estava chegando, falou, fulano, não vai levar nada. Ele falou, não tem, o que que você está precisando? De um cano assim, 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 mas tá cheio aqui no estoque. Ele olhou para mim e falou, tá cheio. Eu falei, mas não tem no sistema. Ele falou, no sistema é tubo. Então eu fui aprendendo algumas coisas. Como é que eu ia saber, né? Não tinha noção. Trabalhei como vendedora de roupa feminina também em shopping, uns 2 shoppings aqui da cidade. E antes eu cuidei de criança, fiz faxina também, enfim, o que tinha para trabalhar, mas eu trabalhava. Mas o que eu mais gostava era de trabalhar no salão, assim, de cabeleireira. Eu era assistente de cabeleireira, manicure. E eu adoro esse universo, essa magia que tem no salão, sabe? Por quê? Porque tem muita comunicação, a gente falando o tempo todo, conversando o tempo todo. E eu gostava de estar ali para conversar com as pessoas. Tá falando de fofoca? Exatamente, também. Não, mas brincadeiras à parte, realmente, né? É um lugar onde há muita comunicação mesmo, né? Muito bacana você trazer um pouco dessa sua experiência e que versátil, né, Ana? Você passou por vários locais diferentes, né? E de uma maneira geral, em todos você tinha que saber se comunicar, né? Não só ouvir, mas também se expressar, falar, né? E levar essa informação. Muito bacana a gente tentar fazer esse link. E como começa a tua carreira após faculdade? Eu acho que não foi já diretamente pelo agro, se eu não estou enganado. Não, não foi. Eu fiz muitos estágios, assim, eu sempre... Bom, eu não tinha
quem me ajudar. Eu não conhecia um jornalista nessa cidade, não conhecia nada, então, meus pais também não. Eu falei, eu preciso fazer estágio. Então, no terceiro semestre, eu já comecei a fazer estágio. E eu fazia dois ao mesmo tempo. Então, eu estudava à noite, fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde, uma loucuragem. Minha vida era uma coisa muito louca, assim, na época da faculdade. Mas eu fiz muito estágio, muito bons, assim, que me deu muita experiência. Tipo, por exemplo, eu estagiei na PRF, então aprendi muita coisa, até policial mesmo, que depois eu usei, né? Trabalhei em alguns lugares. E aí, ao longo desses estágios, o meu primeiro trabalho já formada foi num site que chamava MT Política, eu não sei se ainda existe esse site. E aí, dentro do MT Política, eu assessorava também o Univag, que é uma instituição de ensino aqui do estado, né? E aí eu falei, nossa, eu amava assessorar aquela instituição, eu me apaixonei, assim, sabe? Por tantas coisas que tem. Tem área social, tem a parte de ensino, enfim, tudo lá. E aí, bem na implantação do curso de medicina, enfim, eu me apaixonei. E aí, fiquei um tempo lá, aí eu fui trabalhar de repórter no Tribunal de Contas, repórter de TV, que foi daí minha primeira experiência com vídeo. Não pensava que eu ia para vídeo, sabe? É uma coisa que eu gosto, mas não é o que vou me dedicar a isso, né? Nunca foi a minha primeira opção. Mas aí, eu tive essa primeira experiência lá como repórter. E aí depois eu estava em dois empregos, falei, acho que preciso de um emprego só. E aí o governo do estado me chamou e eu fui trabalhar com Secretaria de Obras. E era 2015 e eram obras da Copa que não tinham sido finalizadas. Então, assim, foi o primeiro grande desafio da minha vida e uma experiência muito interessante, assim, que eu tive, porque eu atendi todas as áreas do jornalismo. Eu atendi o esporte por conta da Arena Pantanal, do centro de treinamento. Eu atendi o pessoal do geral, porque obras na cidade, no interior, não só em Cuiabá, e eu atendia muito imprensa nacional e internacional por conta que era uma Copa. Então, as pessoas queriam saber o que foi feito da arena, o que foi feito das obras, será que terminou ou não? Então, aí chegou na outra Copa, e aí, né, finalizou, enfim, foi uma experiência muito interessante, assim, que eu sou muito grata, sabe, por ter passado por ali e aprendido muito mais sobre assessoria de imprensa, que é o que eu sou muito apaixonada por fazer. E aí depois eu fui fazer uma campanha política. Eu saí para fazer uma campanha política porque eu tenho um MBA em Ciências e Marketing Político, que era o que eu achava que eu ia fazer para sempre. Porque quando você está na faculdade, ninguém te apresenta o jornalismo agronegócio, né? Ninguém te apresenta isso. É sempre policial, político, cidades, e aí você aprende alguma coisa de, tipo, revista, de veículos, revistas, sites, enfim. Mas a economia fala um pouco, mas o agro não tem, eu não tive na faculdade. Eu não sei se agora os cursos já estão começando a inserir, mas não tinha. Então, eu não tinha ideia que eu poderia trabalhar no agro. Até que eu fui fazer essa campanha. Era a campanha de um deputado federal, que é do agro, que é o Nery Geller, né? Em 2018, eu fui fazer a campanha dele. E aí eu conhecia as fazendas, entendi um pouquinho do agro, porque eu tinha que alinhar essa questão do discurso dele, dos textos, enfim, de conhecer um pouquinho da linguagem dele, para poder também fazer essa comunicação na campanha. Nery Geller, hoje secretário de Política Agrícola, né? Que já foi ministro da Agricultura, Exato. inclusive, né? Em outra gestão, hoje secretário de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura. Agora, Ana, aí você fala que foi a tua primeira experiência com o agro, foi a primeira aproximação. O que até então, até aquele momento, o que era o agronegócio para você? Você já deixou claro aqui que na faculdade você não teve, né? Essa editoria na grade curricular, o que é um absurdo, né? Eu me formei em 2005, lá em Mato Grosso do Sul, na UFMS. Eu tinha 6 meses, né? Que não são 6 meses, na verdade. É um semestre que não dá 6 meses de aula, né? Obviamente. Em que tínhamos jornalismo agropecuário, mas a gente tinha algo muito superficial, né? Uma identificação das fontes que estavam em uma reportagem. Algo muito simples, pegar um tema que era do momento e tentar entender um pouco sobre ele. Naquela época era a liberação dos transgênicos no Brasil, entre 2002 e 2003 aproximadamente. E a gente vê o quanto é carente isso, né? Porque a gente vive num estado ou numa região do país do Centro-Oeste em que o agronegócio é extremamente forte, né? O que move realmente a nossa economia, e as universidades, os cursos não preparam
ainda hoje da maneira necessária, né? Não mostram para o aluno, não mostram para o acadêmico todo o potencial que existe no agro e toda a carência de profissional da comunicação, como em todas as outras áreas que atendem ao agro, existe uma lacuna muito grande, né, para ser preenchida. E eu sempre costumo dizer, e você vai reforçar isso aqui certamente, do quanto existe de espaço para quem faz comunicação agro, para quem faz jornalismo agro, né? Seja na assessoria de imprensa, seja na comunicação institucional, seja no jornalismo em veículos, né? Então existe uma carência de profissional extremamente grande e a oportunidade está aí, né? Talvez falte só unir as pontas. Essa semana passada mesmo, uma grande emissora de nacional me procurou para indicar um repórter agro, para morar em Brasília, mas um repórter agro, para cobrir política e também para cobrir a questão, acompanhar as pautas agropecuárias mesmo no Congresso. Mas tinha que ter experiência com água, porque só tendo essa experiência para a pessoa conseguir entender o que está rolando ali, né? O que é legal, o que não é legal falar, abordar, as fontes do setor, né? E falta muito, assim, eu até brinquei, assim, o ano retrasado que acho que eu vou fazer um mestrado e vou entrar na faculdade e vou dar aula, porque alguém precisa falar sobre agro dentro da faculdade. A disciplina pode nem ser de agro, mas eu vou dar um jeito de colocar agro lá, porque eu acho que se tivesse tido, eu teria vindo para o agro direto, com certeza, assim. Porque hoje eu sei que a minha história de comunicação é aqui, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser falando do agro. E naquela época, quando eu conheci, eu tinha a mesma visão que muita gente tinha. Porque a gente via dos políticos, a gente via só o que passa na televisão, em sites de notícia, enfim, que é muita manchete negativa, né? Então, é desmatamento, é envenenamento de comida, enfim, é muita coisa. As pautas negativas que hoje a gente ainda tem que atender, a gente ainda se depara com elas, mas eu acho que elas eram muito maiores, e as pessoas não tinha rede social, essas coisas, então as pessoas não tinham tanto acesso à informação. Era a mensagem, o emissor, receptor, e era isso, né? Então, se você não tinha acesso a uma propriedade rural, a um produtor rural, você ia ficar com o que te passavam, na mídia, através da imprensa. Pois é, né? E aí você, pegando carona no comentário que você fez, né, de falar sobre o agro na faculdade, né? Não é só o falar, é falar com propriedade, né? Porque aí você já traz um outro ponto fundamental, né, da discussão, que é justamente o quanto de informações técnicas, de orientações que são extremamente pertinentes apenas ao setor agropecuário, é a linguagem do setor, como a gente costuma brincar, né? E que quem está do lado de fora realmente não consegue compreender ou não tem a dimensão do que cada coisa significa, né? Então, além de ter um espaço para falar mais sobre o agro nas faculdades aí do país, seria importante que a gente tivesse pessoas, né, que tenham essa vivência, né, que passaram por essa experiência de entender para que possa trazer uma visão, não defendendo um lado apenas, mas trazendo realmente uma visão mais técnica, mais ampla do que é o dia a dia de uma fazenda, o dia a dia da cadeia produtiva como um todo, né? E aí quando você fez referência à vaga que você mencionou em Brasília, que ele foi, né, pedido a sugestão, indicação na semana passada, aí são unindo duas pontas também bastante difíceis, né? Que é você entender de agro e entender também como funciona a política, né? Então, realmente, é um profissional que sempre vai ter espaço para esse tipo de profissional, né? Que tem o conhecimento técnico sobre aquilo que está falando. E na área de comunicação como um todo, assim. Estou com alguns clientes querendo gerente de marketing, coordenador de marketing, social media, e não acha na comunicação no geral, seja na publicidade, seja no marketing, no jornalismo, rádio, TV, produção, que não encontra. Então, é bem difícil, está muito raro. Olha aí a dica, pessoal que estiver ouvindo aí, puder indicar para os amigos, para os colegas, para as amigas que estão buscando o jornalismo, que querem fazer essa área, tem espaço em todo o setor aqui, não apenas no agro, mas em todos os outros setores também. A Ana já está dizendo aqui, a Ana que é bem mais nova que eu, é de uma outra geração, então está mais atualizada do que eu quanto a isso, mas é uma verdade absoluta, tá? Tem espaço para quem realmente quer trabalhar e para quem realmente, mesmo que não conheça tecnicamente o que é o agro, a disposição de ensinar, de orientar, de explicar o que é, isso você vai encontrar em cada fazenda, sempre vai ter alguém abrindo as portas para que
te traga informação sobre o olhar de quem está produzindo. Então é uma área muito bacana. Eu também sou um cara da cidade que se apaixonou pelo agro, assim como a Ana, justamente por ter encontrado essa receptividade tão bacana, né? E ter passado a entender toda essa dinâmica, né? Todo o esforço que há por trás, né, de um plantio, de um manejo de lavoura, da criação de gado, dos animais, enfim, da pecuária, da agricultura como um todo, de florestas. Então é realmente algo apaixonante. Desafiadora. Esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da Agrosol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a Agrosol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. agrosolsementes.com.br. Mas aí, Ana, vamos lá. A gente já deixou claro para todo mundo aqui que existe oportunidade e é um convite mais do que feito e refeito aqui. Você, depois dessa experiência na campanha do Neri Geller, como que a sua carreira, como que ela segue a partir dali? O que houve? A gente saiu da campanha, ele foi eleito deputado, né? Falou, olha, vamos para o gabinete, tal, assim, em Brasília, a proposta é essa. Eu não aceitei, falei, não quero sair de Mato Grosso. E aí eu encontrei uma oportunidade no jornal A Gazeta. Falei, cara, eu queria muito uma oportunidade no agro. E fiquei procurando algumas coisas que fosse no agro, que fosse mais parecido. Mas eu precisava trabalhar, então eu fui para o caderno de cidades do jornal A Gazeta, escrever polícia, escrever cidades e tal. Enfim, aí fiquei lá, acho que uns 4 meses. E aí eu soube que tinha uma oportunidade na ProSoja, Mato Grosso. Liguei, olha, era a Carol Garcia, né? Eu falei, Carol, eu tô sabendo que tem uma vaga, tal, e eu tô procurando, queria muito nessa área do agro. Eu realmente não sou especializada, não entendo 100%, mas eu sou uma boa jornalista, falei pra ela. E aí eu quero aprender, eu quero entrar no setor, né, enfim. E aí ela falou assim, olha, então, a gente tinha essa vaga, mas tem uma pessoa que fez entrevista antes de você, mas ela pediu um tempo para pensar. Então, se ela desistir, eu te chamo, a gente conversa, faz o processo seletivo e você entra na vaga. Falei, tá bom. E a outra jornalista não aceitou, né, recuou do convite, e aí ela me chamou, logo eu comecei, e eu me lembrei essa semana, lá na Farm Show, na segunda semana que eu estava lá, a Carol me mandou para Brasília, você vai numa reunião do IPA. O que é IPA? O que é comissão de IPA? Eu não sei. Ela falou, se vira e vai, entendeu? E eu fui, na primeira semana eu já estava em Brasília, numa reunião representando a ProSoja, e foi assim. Isso aí foi que ano mesmo, Ana? Foi 2019. E aí você seguiu na ProSoja, cresceu profissionalmente para o agro ali, conhecendo o estado, conhecendo, né, as demandas do setor, conhecendo a realidade sob seu ponto de vista também, né, não só de associação, mas como as demandas locais, as demandas regionais e, claro, como tornar isso também um objeto de cobrança política, né, que isso também é um outro campo de comunicação muito bacana aí. E aí, assim, eu entrei como analista de comunicação, acho que num período de mais ou menos uns 6 meses, eu acredito, a Carol teve um problema pessoal e precisou sair, né? E aí eu fiquei lá. Eu falei, meu, e agora? Daí eu falei, eu preciso criar uma coisa nova. Eu falei, a gente precisa comunicar com audiovisual. Vamos fazer isso em vídeo. E aí, tá, quem vai apresentar? Só tinha eu. Ah, vai ter que ser eu mesmo. Peraí, eu vou escrever, eu vou apresentar, alguém vai gravar e editar, porque essa parte não dá pra fazer. Eu não sabia fazer. E aí foi quando a gente criou a ProNews, que era o resumo do que acontecia
E a gente começou a fazer quinzenalmente, porque eu não tinha braço para fazer toda semana, né? E aí, o resumo de tudo que acontecia na ProSoja, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali. Assim, é uma loucura, né? O diretor executivo lá, o Wellington, até brinca que é uma máquina de moer gente. Se você não está preparado, você não pode entrar. Então, assim, é desesperador. Ao mesmo tempo que está acontecendo a reunião aqui, está acontecendo a reunião lá na região norte, não sei o quê, e o presidente está viajando, e o outro vice está no outro lugar, e tem uma viagem internacional na semana que vem. É uma loucura. Então, a gente começou a reunir isso, não só produzindo releases, não só produzindo isso, mas inserindo o audiovisual. E aí, ok, continuei fazendo meu trabalho por 2 meses, e aí nada de vir uma gerente. E aí eu fui lá na sala do Wellington, inclusive, e falei, olha só, vocês estão procurando uma gerente? Eu quero essa vaga. Assim, eu me sentia preparada tecnicamente, mas como gestão, não tinha experiência com isso, né? E aí eles falaram, você pediu a oportunidade é sua, agora a gente está te promovendo a gerente de comunicação da ProSoja, e você vai ter que tocar essa área, monta a sua equipe. Foi muito bom, assim, deu 3 tipos de medo, 3 tipos de alegria, e deu certo, tá? Montei a equipe, isso tudo em 2019. E aí veio a pandemia. No meio que eu estava montando a equipe, né? Então aí a gente, tanto planejamento que eu tinha, tanto projeto escrito, que teve que ser adiado. Então, nesse meio tempo, a gente teve que ficar em casa, a gente teve umas séries assim, coletivas de 15 dias, logo a gente voltou, então ficou algumas pessoas estratégicas, e a comunicação é sempre estratégica, né? Então, as pessoas de risco ficaram em casa, eu tinha 0 risco, fui trabalhar e continuei trabalhando praticamente normalmente. O que suspendeu foram as viagens, né, as reuniões de aglomeração, mas o trabalho continuou. E aí a gente teve que se reinventar na comunicação, porque acabou o que esse pessoal do escritório está fazendo? Porque tem que ficar em casa e tal. A gente teve que comunicar como a gente estava trabalhando, o que a gente estava fazendo. Muita coisa que eu tinha planejado para o início da gestão, né, como gerente, não conseguia executar por conta da pandemia. E aí, depois que a gente voltou a trabalhar, eu precisei reestruturar de novo a equipe, e aí a gente volta naquele assunto que a gente falou anteriormente. Não tinha profissional com experiência no setor. E aí eu precisava de profissionais bons. Então, a gente fez um processo seletivo bem, bem assim, minucioso para a contratação de profissionais que fossem bons jornalistas. Eu ensino o que eu posso ensinar, oriento, e eles vão conversar com os técnicos. A gente tem doutores, tem pós-doutor, tem mestres, enfim. Os produtores estão sempre, né, na instituição. Então, foi assim que aí eu reestruturei a equipe e aí consegui tirar do papel basicamente quase tudo que eu tinha planejado. E aí eu criei 1000 coisas, Rádio AproSoja, TV AproSoja, e aí a TV AproSoja tinha vários programas, então tinha o AproNews que virou semanal, era quinzenal, aí depois na pandemia virou mensal, a gente voltou para semanal. A Rádio AproSoja com reportagens, então a gente fazia reportagens e enviava para as rádios do interior, então elas sempre são carentes de conteúdo, né? A gente já mandava pronto, redondo, editado, eles usavam assim sempre. E aí veio, de fato, o programa que a gente fazia, que era o Espaço AproSoja, que era em parceria com o Canal Rural, então veiculava no Canal Rural, a gente entregava 2 programas por semana, de 6 minutos, e tinha o Aproclima, que era como se fosse... começaram a me chamar de Maju do Agro, tá? O que a gente fazia... Tem esse projeto na ProSoja, a Proclima, que mostra precipitações, mostra a previsão do tempo mesmo, né? Para as regiões de propriedades mesmo. E a gente começou a fazer como se fosse o clima-tempo de jornal, mas bem curtinho, 1 minuto, para mandar para o produtor. Então, ó, vai chover na sua região, chover em tal região, a umidade do solo está tantos %. E era muito legal. Então, assim, fiz muita coisa e deixei muita coisa lá planejada também. Que legal, Ana. É bacana você trazer essa experiência sua, né, e os desafios pessoais e depois de estruturação de equipe e tudo mais, porque dá uma visão bem ampla para quem está nos ouvindo do tamanho que é a comunicação para uma entidade representativa, grande, robusta como a ProSoja. Você falou, né? A comunicação é sempre estratégica. E que felicidade a gente tem entidades como a ProSoja, vou me resumir a ela aqui por estarmos falando sobre ela, que valorizam de fato a importância da comunicação. E aí você trouxe vários exemplos que mostram, né, da importância, da relevância dessa informação para o associado, para o produtor rural,
né? Você trouxe vários exemplos aí, como a questão do clima, a questão interna, para os colaboradores, né? Como trabalhar durante a pandemia, de que maneira estava sendo feito tudo estruturado. E aquela informação, ela precisa circular, porque a entidade também não para, assim como o campo, como você descreveu. E a informação oficial, entre aspas, da entidade, da associação, né? Que representa mais de 8 mil produtores aqui do estado, para a imprensa, para os outros órgãos de comunicação, né? Então, é muito trabalho realmente, e ele tem uma relevância estratégica acima de tudo, como você destacou, né? É muito bacana você trazer um pouco disso tudo aí, que dá pra gente, em pouco tempo, ter uma dimensão exata de quão trabalhoso é e de quão relevante isso é. E uma coisa interessante que é assim, é uma característica de Mato Grosso e das entidades de Mato Grosso serem referências nacionais e internacionais. Porque nós somos, por exemplo, na ProSoja, o maior produtor de soja e milho, a entidade com maior número de produtores, então mais representativa de todas que tem, acho que no país é a ProSoja Mato Grosso, então acabava que o pessoal da China queria falar de soja, eles vinham para me procurar, né? Procurar a ProSoja Mato Grosso. A Europa queria falar de alguma coisa, era a ProSoja Mato Grosso. Os grandes veículos nacionais começaram a procurar, sim, sempre procuraram, né? Então, eu tinha um pouco de experiência com atendimento à imprensa nacional e internacional, mas a demanda é muito grande. Então, a gente já computou uma vez isso com BI e tudo, né? Uma média de 3 atendimentos jornalísticos por dia, tirando só o domingo. Então, até o sábado, a gente pelo menos respondia, atendia, anotava demanda e falava que na segunda a gente ia dar andamento, se desse para dar essa segunda, né? Porque o jornalismo é um tempo diferente. Então, é muito assim. Então, eu comecei a pensar, poxa, realmente, estou no cenário nacional, então preciso mesmo estar no cenário nacional. Eu comecei a fazer viagens para São Paulo, para visitar mesmo os veículos de comunicação em Brasília. Fui muito nos veículos lá em Brasília. Ou pelo menos ligar, marcar reunião, entender como é que funcionava. Fui conhecer os grandes jornais impressos que a gente tem ainda hoje, né? Valor Econômico, enfim, Correio Brasiliense, Estadão. Fui percorrer o trecho para que eles me conhecessem. Assim, a era digital é muito legal, mas o cara a cara, né? Assim, é muito melhor. Eu sempre prefiro. E as pessoas também preferem. E o jornalista também prefere gravar uma entrevista pessoalmente do que, né, online. Então, assim, eu fui para conhecer, a gente fala sobre isso, isso e isso. Depois de uma visita que eu tive no Correio Brasiliense, acho que eu fui em janeiro, quando foi em março, todas as homenagens do Dia da Mulher, para que falavam do agro, eram todas associadas da ProSoja. Então, assim, foi uma coisa que foi muito efetiva, muito rápido, né? E ao mesmo tempo que eu ia, eu os trazia para Mato Grosso para visitar as propriedades. Então, eu fiz muita dia de campo com imprensa, especialmente com a imprensa, voltados para eles, com informação. Eu senti muito que, quando eu estava em veículo e lembrando da faculdade que eu não tinha orientação nenhuma com relação ao agro, eu falei, bom, primeiro, para as pessoas escreverem o agro, elas precisam entender, conhecer. Então, levei muitos jornalistas, tanto de Cuiabá quanto fora do estado, para campo, e fiz alguns workshops também, que eram bem legais. Então, além dessa questão de atender a imprensa, de propor pauta, enfim, fazer essa questão mais de tentar fazer com que os colegas se qualificassem, né, no setor. Claro que daí quem que se interessava mais, participava mais, aí buscava mais pautas, e enfim. E aí eu usava essa estratégia, porque às vezes você vai num workshop e dali sai uma pauta. Então, era uma estratégia também de comunicação de acessar os veículos. E aí, pensando em falar, a gente falava muito internamente, muito bem, e agora eu preciso falar com o público no geral. O que eu vou fazer? Então, eu comecei a fazer esses dias de campo, a fazer eventos com a imprensa. Por exemplo, no final de ano sempre tem um jantar com a imprensa, então antes de eu chegar lá, eu via as listas que eram montadas, era sempre jornalistas de agro, que cobriam a agroeconomia. Eu falei, não, vamos trazer todo mundo, vamos trazer esse pessoal, porque não existe, assim, se a gente pegar um site grande daqui, não tem jornalista setorizado mais, né? O máximo é política. Mas o mesmo que faz política, no final de semana ele cobre um plantão policial. E esse plantão policial pode ter um acidente dentro de uma fazenda.
né? Então, assim, é muita coisa entendendo de jornalismo, fora, né, do agro e dentro, que a gente consegue entender e fazer o link. Por exemplo, ok, é em cidades, ele só cobre cidades, mas se ele for falar de IDH, ele vai ter que citar o agro. Então vamos falar do agro, né? Vamos entender um pouquinho o agro, conhecer esses municípios que o índice de desenvolvimento humano é mais elevado por conta do setor, comprovadamente, né? Mas é um jornalista de política. E a política agrícola, que está sendo votado no Congresso, que está sendo votado na Assembleia Legislativa. Então, eu tive esse cuidado de dar atenção para todos os jornalistas, não só do setor. Muito bem. E aí você traz um outro ponto que é fundamental, né? A gente costuma dizer que as pessoas da área urbana, de maneira geral, falam o que não sabem do agro, porque não conhecem o agro, né? De fato, nunca foram à fazenda, né? Bom, grande parte das pessoas, evidentemente. E assim, também muitos comunicadores, muitos jornalistas, muitos colegas acabam escrevendo, falando, fazendo reportagens, né? Narrando sobre o agro sem conhecer, de fato, a realidade. Especialmente aqueles que estão fora do eixo aqui do Centro-Oeste, que estão no eixo Sudeste, por exemplo, onde está a grande comunicação de massa no país, né? Então, essa é uma visão extremamente estratégica também de trazer o pessoal para pôr o pé na lama, pôr o pé no barro, né? E conhecer uma lavoura e conhecer a pecuária e aí sim poder falar com mais propriedade. E quando você conhece pelo menos um pouco daquilo que você vai tratar, a chance de você cometer deslizes, claro, fica menor, né? E essa muitas vezes é a ideia, né? Então, é extremamente estratégico isso também. Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginkgo Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos, centro equestre, capela ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e olha, gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim. Viva a maior das experiências no maior ginkgo da história. Acesse ginkgourbanismo.com.br e saiba mais. Ginkgo. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Ana, vamos seguir um pouquinho adiante. Eu queria que você resumisse aqui quais foram os grandes legados, né, o grande aprendizado ou os grandes aprendizados que você teve durante esse período que você ficou na AproSoja. Você já trouxe vários insights aqui, para daí a gente dar sequência no outro passo da tua carreira. Acredito que essa questão do audiovisual, de implantação do audiovisual, da importância de ter uma equipe mais completa, com fotógrafo, com videomaker, enfim, tudo isso que ainda tem lá hoje. E eu acho que a grande, assim, que eu tenho muito carinho, e acho que o grande legado que eu vou deixar, não só para a ProSoja Mato Grosso, que eu deixei não só para a ProSoja Mato Grosso, mas para o jornalismo em Mato Grosso, é o prêmio, né? O prêmio ProSoja de jornalismo, que eu criei, idealizei, criei, montei toda a estrutura, e aí eu deixei ele lá e saí, com a dor no coração, e claro, depois, muito carinhosamente, a ProSoja me chamou para concluir pelo menos a primeira edição, né? Então, eu finalizei a primeira edição, a gente fez todo o trabalho, que também é uma coisa assim, eu pensei em duas situações para criar essa premiação. A gente não tem premiação em Mato Grosso, né, nessa magnitude para jornalistas. Esse foi o primeiro ponto. Então, a gente tem prêmio para publicitário, para tantas outras coisas, mas para jornalista não tinha. O segundo ponto é estimular com que a redação escrevesse sobre o agro. Então, se é uma matéria por um prêmio, a pessoa vai estudar, a pessoa vai entrevistar mais pessoas, mais especialistas, vai entender profundamente daquilo, e eu coloquei a pauta de sustentabilidade muito assim focada para que quem quisesse ganhar um prêmio, daí foi da diretoria colocar a premiação, o valor da premiação em dinheiro, enfim, trabalhei isso em conjunto com o Lucas, que hoje é presidente, mas ele era vice-presidente, né, na época, e era ele que cuidava da comunicação e do marketing, era o diretor que cuidava diretamente. Então, logo quando eu apresentei, a diretoria toda gostou muito, né, do prêmio, e foi muito legal, assim,
até a gente chegar em valores, enfim, mas eles não mexeram nada em estrutura, de como a gente faria a seleção, de como a gente faria o dia da premiação, de nada. Eles confiaram totalmente assim, no meu trabalho e eu sou muito grata porque consegui terminar, pelo menos, finalizar, entregar primeiro pronto, apresentar o prêmio, né? Foi muito legal. E assim, eu acho que esse foi o grande legado. E de aprendizado, o que mais ficou para você? Assim, a gente precisa conhecer para poder comunicar, né? Então, eu tinha essa impressão de grandes produtores, e eu falar a palavra que as pessoas falam, dos barões mesmo, do agro, e eu entendi que o agro é muito mais família, né? Muito mais sustentabilidade, muito mais cuidado, segurança alimentar, do que o que a gente sabe no dia a dia, do que as pessoas sabem no dia a dia. Então, eu me apaixonei por esse setor justamente por conta de muitas histórias que eu ouvi e contei, de pessoas que saíram do seu conforto em outras localidades, principalmente o sul do país, e vieram para cá para fazer desse estado o que ele é hoje, né, essa pujança no agro. E eles não tinham tempo para se comunicar só para trabalhar, porque eles precisavam fazer dar certo, né? Eles apostaram tudo aqui. Então, como eu poderia contribuir com esse setor, não sendo produtora, não sendo uma política, não sendo uma agrônoma veterinária? Eu sou comunicadora, né? E hoje ainda é um grande gargalo do setor produtivo essa comunicação. Então, eu entendi que em todos os lugares que a gente quiser, nós vamos poder trabalhar com comunicação. E especialmente no setor, entender essa carência, né? Foi o que eu entendi, aprendi e assim senti, sabe? Às vezes eles chegavam em mim, a gente precisa falar sobre isso, assim, eu via de dentro do coração. Então, a carência de comunicar melhor, de forma com qualidade, enfim, com conhecimento mesmo, né? E eles sempre falam, a gente quer falar a verdade, porque eles deixaram de contar a verdade deles e uma outra verdade foi contada e é essa que muita gente sabe. Muito bom, acho que você resumiu muito bem, concordo com você, viu? E aí, Ana, você quando deixa a ProSoja, deixa para somar forças com outra colega incrível, né? Eu sou suspeito para falar, afinal de contas trabalhei também com ela durante um bom tempo, né? Na TV Centro-América, né? Conduzindo o MT Rural. A Dejane Arnold, que participou aqui em 2021, estava vendo a data aqui, o programa dela foi ao ar no dia 28 de outubro de 2021, era o episódio 25 do podcast, hoje é o episódio 150, né? E o título era Como é Bom Falar do Agro, né? E coincidiu, né? De fato, como é bom falar do agro, estamos falando um pouquinho sobre isso também, que é a Dejane Arnold, né? Vocês somam forças num projeto muito bacana que tem, claro, ajudado a melhorar muito a comunicação voltada para o agro, a comunicação do agro voltada para a cidade também. É uma agência de produção de conteúdo e assessoria de imprensa. Então, ela entrou com toda a expertise dela de produção de conteúdo de TV e, enfim, de veículo. E eu entrei com a minha expertise de assessoria de imprensa, de muitos anos de assessoria de imprensa. E a gente somou forças, assim. Então, no primeiro ano a gente já fez uma grande feira. Quando eu cheguei lá na Crop, a gente já fez uma grande feira, que foi a Norte Show, né, em Sinop. E os clientes foram surgindo, a gente, né, começou a conquistar clientes novos, enfim, veio o IMAC, que está com a gente até hoje. E hoje a gente tem, eu não vou saber de números exatos, mas são mais de 7 clientes a gente tem hoje. São clientes muito importantes aqui no setor, hoje estão lá na Crop, e a gente uniu forças para comunicar, esse era o propósito, comunicar melhor o agro. Como a gente vai fazer isso? A gente vai ter um programa, a gente pode ter um programa de rádio, que é o que a gente tinha antes, estamos com uns planos aí, tá? Que a gente não pode falar ainda. Mas o rádio ganhou o coração da Dejane também, o meu. E aí, assim, a gente está se preparando para tentar fazer essa volta da melhor forma possível. Mas continuamos com muito foco na assessoria de imprensa, que é aquilo que eu sou apaixonada por fazer. Contar boas histórias e fazer com que a cidade entenda um pouquinho mais do agro. Muito bem, aliás, um beijão para a Deja. Tem muito carinho por ela, né? E é muito gratificante ver o sucesso de vocês, ver o sucesso do projeto, que decolou quando ela
né, estava lançando a Crop, eu me recordo de conversar com ela, sempre bate uma insegurança quando a gente, né, vai para algo novo, vai para empreender, mas era certo que o caminho seria próspero como está sendo, porque tem muita qualidade, muita paixão envolvidas, né? Então, realmente é uma dupla competência aqui de vocês, né? Uma soma de forças estratégica, positiva, né? Que gera resultados, né? Eu sou testemunha por ter acompanhado esse lado de cá, né? Ou seja, quem precisa das informações, das assessorias, né? E vocês realmente, como agência, como essa proposta de comunicar e de facilitar a comunicação, são sensacionais. Parabéns aqui de maneira pública, já falei isso pessoalmente para vocês duas, então de maneira pública aqui também parabenizando pelo trabalho. Sempre muita qualidade. A temporada de feiras está começando e de 9 a 12 de abril o compromisso é no Chapadão Mato Grossense. Estamos falando da 15ª edição da Parecis Superagro, em Campo Novo do Parecis, uma das feiras mais tradicionais do estado e que já virou sinônimo de tecnologia de ponta e excelentes negócios para toda a cadeia do agro. São 4 dias intensos de muito conhecimento, demonstrações, palestras, leilão de gado e novidades que você terá a oportunidade de ver de perto, cara a cara com grandes empresas, produtos e soluções de todo tipo, que contribuem diretamente na evolução do campo e de toda a região. É a Parecis Superagro em Campo Novo do Parecis, de 9 a 12 de abril, no Parque Odenir Hortolã. Já coloque na agenda e prepare seu networking. Parecis Superagro, uma realização do Sindicato Rural de Campo Novo do Parecis. Agora, eu falei em empreender, mas antes de falar em empreender, eu queria só continuar um pouquinho na tua experiência em comunicação, a gente passar rapidamente sobre esse ponto, que você, na rádio, segue com um programa junto com as meninas do Agro Ligadas. Aliás, a Melissa e a Geni também já passaram aqui pelo podcast, né? Daqui a pouquinho eu vejo o episódio delas para deixar pro pessoal aí, o número. E também agora, na última semana, na Farm Show Mato Grosso, né, comandou ali um videocast, um podcast ali ao vivo, né, oficial da feira, que também exigiu não só muito esforço no que diz respeito a realmente ficar lá um bom tempo comunicando, mas uma versatilidade muito grande, porque eram vários entrevistados que passaram ao longo de quase uma semana ali, né? Me fala um pouquinho desses dois pontos, tanto o programa de rádio com a Agro Ligadas e daí a experiência do podcast da Farm Show. Legal. A Agro Ligadas foi assim, uma grata surpresa para mim, porque elas não tinham núcleo aqui em Cuiabá, né? Então, a Agro Ligadas tem núcleo em vários estados e vários municípios aqui. E a Jani chamou, a gente vai montar o núcleo e tal, e aí chamou algumas mulheres, ninguém quis ser a coordenadora, assim, ficou todo mundo, será? E eu falei, tá bom, eu vou ser a coordenadora. E assumi a coordenação do núcleo aqui de Cuiabá, porque eu tenho muita paixão pelo que as agroligadas fazem, né? É comunicação, que é o que eu sei fazer de melhor, e educação. Então, a gente vai estar falando de escolas, de faculdades, de outras mulheres que a gente também capacita, né? Que é o projeto Capacitar para Transformar. E tem o mesmo propósito que eu tenho nas minhas redes sociais, que é conectar o campo com a cidade. Então, eu falei, tem tudo a ver comigo, vou entrar. É um trabalho voluntário, a gente se doa para isso, né? E aí a Melissa já apresentava o programa de rádio, ela precisava de alguém para ajudá-la. Ana, você não quer vir apresentar comigo de vez em quando? Ela começou assim, de vez em quando. Aí eu falei, como é que é esse programa? Como é que funciona? Entendi toda a estrutura. Eu falei, só que é o seguinte, eu sou profissional. Então vamos ter que fazer esse negócio mais profissional. Assim tá muito bagunçado. Vamos ter um roteiro, assim que escreve um roteiro, tem que ter uma produtora, assim, 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 assim. E a gente reestruturou todo o programa com quadros, com participações, né, enfim, várias coisas, e a entrevista que é o grande, assim, sempre esperado do programa ter uma entrevista. Então, sempre nessa coisa de criatividade que eu gosto muito de criar, a gente reformulou todo o programa e hoje eu sou âncora do programa toda terça, né, das 13 às 14, horário de Mato Grosso, na CBN ao vivo. E aí foi quando eu pensei, meu Deus, não sei fazer isso. Não sei fazer isso. Então, eu falei, será que eu sei? E aí, depois eu lembrei que meu colega tinha falado, você fazia rádio ao vivo na escola. Eu falei, é verdade, então eu vou. E aí, deu certo. A gente assim, a minha dupla apocalíptica, eu falo, né? A Melissa e eu, a gente se dá muito bem, porque ela é pecuarista, então ela vem com uma coisa bem mais técnica e eu vou tocando o programa, desde quando a gente sabe, né? Quando o entrevistado tá falando muito e tá o tempo correndo, eu tenho mais perguntas pra fazer, não tem problema interromper, interrompo.
E ela já tinha esse certo receio, então ficava assim, tecnicamente eu precisava ajustar, cheguei, fiz esses ajustes, e sou muito feliz, assim, por apresentar o programa, porque a gente consegue falar daquilo que a gente quer lá dentro do programa, bem livre. E essa experiência na Farm Show, meu Deus, foi assim, vem aqui fazer redes sociais e fazer também, a gente tem um videocast aqui, tal. Beleza. Ok, uma vez por dia, só pela manhã, tal, entre as 9, no máximo umas 10h30, 11. Falei, 1h30, com intervalos. Falei, ok. De repente, tinha 6 entrevistados por dia. E assim, é uma coisa que foi muito interessante, porque eu sempre falo assim, a parte técnica mesmo do agro, eu sou muito curiosa. Então, eu chego no campo, eu pergunto o que que é isso, mas por que isso, mas por que aquilo, eu sou a menina dos porquê. Tem muita coisa que eu ainda aprendo, por exemplo, aprendi no ano passado sobre culturas novas, né, como o gergelim, por exemplo, que eu não tinha essa familiaridade, feijão, enfim, outras coisas. Então, era bem mais focado em soja e milho. Então, quando eu saí da ProSoja, eu vi essa oportunidade de comunicar o agro como um todo, pecuária, o agronegócio, dentro e fora da porteira, né? Então, aí fui aprender sobre mais coisas, agroindústria, tal, e fui aprendendo. E aí eu cheguei lá e falei, meu, eu vou, e agora? Eu tenho tudo, eu falei para a menina que estava com a gente, que é a produtora, eu falei, Marcela, eu preciso que você faça uma pauta bem pauta. Deu o mesmo modelo que a pauta da AgroLigadas para ela fazer, porque eu estava mais familiarizada, fiquei muito nervosa. E depois eu indo, os entrevistados iam falando, por exemplo, teve entrevistados de grandes multinacionais, tipo Bayer, Corteva, várias outras, assim, FMC, para falar sobre químicos, sobre biológicos, sobre defensivos mesmo, sobre novas tecnologias, enfim. E eu fui fazendo perguntas que estavam fora do roteiro, eu falei, eu tenho muito conhecimento sobre isso aqui. Realmente, eu tenho mesmo. Que a gente não usa sempre todos os dias, né? Nossa, eu tenho mesmo, eu entendo mesmo isso aqui é o que eu amo, porque foi saindo, sabe? Falando, e aí os entrevistados até ao final das entrevistas, você é agrônoma, né? Não, eu não sou agrônoma, eu sou jornalista, então mas eu estou no setor há algum tempo, fui muito a campo, vou muito a campo ainda, né? E sempre questionando, sempre querendo entender tudo e, assim, como você disse, os produtores sempre estão com a porteira aberta, né? Sempre estão à disposição para ensinar, os técnicos também. E eu fui aprendendo, eu vi que eu consegui, assim, eu entendi hoje o tanto de conhecimento que eu adquiri ao longo desses 5 anos no setor. Falei, realmente eu entendo disso aqui. Eu sei do jornalismo agropecuário mesmo. Então, essa diversidade de conteúdo, assim, no primeiro me desesperou, tá? Não vou falar que foi muito ok, tranquilo, não. E tentar entender, por exemplo, foram 3 cooperativas de crédito, né, no mesmo dia. Então, como é que você é imparcial, né, nessa questão? Porque eram todos patrocinadores da Farm Show, então eu precisava falar das 3 de forma bem imparcial, mas falando delas e fazendo quase que deixando elas fazerem um merchan também, né? Mas falando das qualidades, do diferencial. E eu achei, e assim, depois eu assisti algumas entrevistas e falei, não, deu super certo. Fiquei muito satisfeita com o resultado. A hora que acabou, eu chorei. Falei, gente, eu achei que eu não ia dar conta. E todo mundo, como assim? A gente só chamou você porque a gente sabia que era você que ia dar conta. Falei, obrigado, mas eu tava com medo também e tal. Mas assim, foi ótimo e foi uma experiência diferente. E eu acredito que eu dei conta. Eu gostei muito dessa experiência. Muito legal, Ana. Eu acho que você estava falando, né, do receio, do aquele frio na barriga, né, do medo. E é justamente nestas horas, né, que a gente consegue entender o que nós entendemos, né, ao longo desse ano, desse tempo, né, de dedicação. O que nós aprendemos, qual o tamanho da bagagem, né? Isso sempre é muito gratificante mesmo. Tenho certeza que essas lágrimas que você falou ali do fim, né, foram de fato de um certo alívio pela apreensão que você fica, pelo aquele momento de tensão, mas também de uma realização e de perceber o que você referendou aí, né? Que durante esses 5 anos você realmente acumulou bagagem, você prestou atenção, né? Ouviu o que as pessoas falaram para você, o conhecimento que lhe foi repassado, e isso, claro, ele é internalizado e acaba aflorando, aparecendo justamente em situações como as que você vivenciou na semana passada, né? Comunicando, conversando sobre vários assuntos diferentes, a informação está ali, você sabe por onde puxá-la e como extrair aquela melhor resposta do convidado, né? Parabéns, eu acompanhei alguns também, ficou muito legal.
E o que foi muito engraçado, assim, tinha algumas pessoas que não estavam na pauta. Por exemplo, o cacique Ronaldo, de Campo Novo do Parecis, foi lá. E aí ele falou, aí o presidente da feira chegou, olha, eu quero que entrevista ele, tem um projeto lá, tal. Aí ele falou assim, você quer conversar com ele antes? Eu falei, não, eu conheço o projeto, eu já fui lá algumas vezes, né? Eles plantam soja lá no Parecis e tal, plantam milho, gergelim. Aí ele falou assim, esse é o seu diferencial, você conhece o agro de ir, né, nos lugares. Eu falei, realmente é um diferencial, porque hoje tá muito aqui na cidade, né? Não tem profissional que como você, Patrônio, assim, você é uma pessoa que eu sempre falo, sou sua fã, né? E de fato eu sou sua fã, né? Hoje eu trabalho com a Dejane, que eu de fato sou fã. Eu sempre falo pra ela assim, tem muitas realizações na minha vida. Uma delas é trabalhar com a pessoa que eu sempre fui fã. Então, é diferente quando você vai, você conhece, do nada ele chegou lá, não estava preparado, eu consegui desenvolver, porque tinha essa experiência. Legal. Quantas entrevistas foram ao todo? Eu não sei te falar, mas acho que foram umas 6 ou 7 por dia. Eu tenho que levantar esse número, não. 6 a 7 por dia, 4 dias de feira, aí dá mais de 20 entrevistas aí, né? 24 a Aham, 28 entrevistas aí aproximadamente. aham. É bastante, hein? Tem tempo aí, realmente uma aula, uma faculdade aí, ou um módulo aí para quem quiser saber um pouco mais sobre o agro, também ouvindo o lado institucional de muitas das empresas que participaram lá. Ana, vamos dar uma corrida aqui, porque agora eu quero falar da questão do empreendimento, né? Empreendedora. A Ana Sampaio, que vira a Ana do Agro, que lança uma marca. Me fala um pouco desse seu lado, desse projeto, como é que tá, como surgiu esse insight aí? Surgiu um dia na fazenda, no final de ano, passando o final de ano na fazenda de férias. Pera aí, vamos só explicar que a fazenda não é você que é proprietária de terra. Vamos explicar isso, porque Não, senão as pessoas não vão ouvir que sou. você é de Cuiabá e de repente você Estou numa fala fazenda. que passou na fazenda e aí ficou meio confuso aí. É a fazenda do meu noivo, né? Dos pais do meu noivo, lá em Canarana. E aí tava passando o final de ano lá, né? Enfim, na correria da lavoura, eu pensei. E aí todo mundo já, em algumas pautas que eu encontrava meus colegas, como eu cobri muito, assessora de políticos, né? Enfim, na Secretaria de Cidades, o secretário era um político. Então eu estava sempre em pautas políticas e encontrava os colegas. E aí, quando eu comecei a encontrar os colegas em alguns eventos ou em algumas pautas, aí eles falavam assim: ah, ela é do agro agora, a Ana não fala, não anda mais com a gente, agora ela é do agro. Eu falei: agora que eu quero andar com vocês, como assim que eu não ando mais com vocês? E fui tentando desmistificar essa questão de que agora eu sou do agro, não falem mais comigo, estou aqui nesse pedestal. Não é bem assim, né? Falei, mas eu sou a mesma pessoa, agora eu escrevo o agronegócio. Você escreve o quê? Política? Legal. Você escreve o quê? Isso aqui. Legal, eu ficava bem assim, né? Tentando brincar com isso, que de certa forma era uma coisa pejorativa, né? Que eles estavam tentando, me chamaram de rainha do gado e tanta coisa. E que eles achavam que eu ia achar péssimo, eu achava ótimo. Eu não achava ruim. Muito depois agora, tipo, de Magali, me chamam de Magali, né? Porque o Matheus produz melancia. Ah, a Magali, cadê a amiga do Chico Bento? Ah, umas coisas assim que o povo inventa, enfim. E aí eu falei assim, vou colocar esse arroba, ela do agro. E coloquei no Instagram, vou começar a comunicar o agro mais aqui, porque eu tinha muitos colegas jornalistas, né? Que me seguiam, que eu seguia, enfim, que acompanhava ali meu dia a dia, meu trabalho. E muitos colegas de infância, muita gente do bairro onde eu morava, enfim, as pessoas ao longo da vida que não sabiam nada sobre o agro. E tinha alguns produtores, enfim, alguns técnicos também. Eu vou falar sobre o agro ali e vou começar a falar minhas experiências e coisa do básico mesmo e tal. E mudei para ela do agro, daí depois quando fui fazer o registro da marca, já tem, né, na verdade tem, ela é do agro, então daí, para não chocar, para não ter nenhum problema, eu coloquei meu próprio nome, e daí ficou mais pessoal, né, mais a minha cara, que foi Ana do Agro. E comecei a fazer esses vídeos para comunicar nas redes sociais, posts, ensinando mesmo as pessoas, ó, isso aqui é isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Às vezes eu falo, nossa, que redundante. Mas aí uma pessoa fala, nossa, que legal esse post, tal, 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 não sabia disso. Você fala, ah, então é o óbvio, precisa ser dito mesmo. E aí eu falei, preciso. Aí eu pensei, vou fortalecer essa marca, Ana do Agro. Criei umas camisetas quando eu fiz 30 anos, essa foi a comemoração do meu aniversário, com frases que valorizavam a cidade, o campo, né? E as mulheres também. Inclusive tem uma que é Lute como uma mulher do agro. Que já tem Lute como uma mulher. Falei, por que não como uma mulher do agro? Então foram algumas camisetas que eu mandei produzir, mas tudo a título, patrões, de fortalecimento dessa marca para levar as pessoas para minhas redes sociais, né?
E muito que em breve vou ter botas, lançamento de botas exclusivo, isso eu não falei em lugar nenhum, hein? Olha a empreendedora cheia de ideias aí. A bota, as pessoas só me querem. Onde eu vou, por que você não tá de bota? Ah, porque eu não tô na fazenda, gente, eu tô na cidade, né? E muitas vezes, por exemplo, no programa de terça, Agroligado, a gente sempre vai de bota, de chapéu, a gente vai meio caracterizada de mulher do agro, que a gente fala, né? É muito engraçado. E as pessoas sempre, eu vi essa bota, é direto. Me mandam uma foto. Acabei de ver essa bota na sua cara. Essa bota na sua cara. Eu falei, pois agora vocês vão comprar a bota Ana do Agro. Então tá em processo final de produção aí com uma marca daqui de Mato Grosso mesmo, de Cuiabá, de umas amigas minhas. Em breve estarei lançando nas minhas redes sociais. Mas tudo isso para título de fortalecimento de marca, de fazer com que a pessoa sinta um carinho, de estou usando da Ana do Agro, tipo, não só porque sou eu, mas porque é do agro, sabe? Então, esse é o objetivo, fazer com que as pessoas tenham orgulho, entendam. Então, as botas são 100% couro, para mostrar que, né, do boi você aproveita tudo. Eu falo que aproveita até o berro agora, porque você grava, bota lá no WhatsApp e manda para as pessoas o áudio do berro. Então, assim, o objetivo é aproximar mesmo as pessoas da cidade com o campo. Porque eu sou uma pessoa da cidade, né, que, enfim, nasci aqui na capital, há muito tempo não estava no agro, estou aqui há 6 anos, né, no setor. E me apaixonei, e as pessoas precisam, sempre falo, não precisam se apaixonar e querer mudar de carreira como eu fiz, mas entendendo, ouvindo, aprendendo um pouquinho, eu já vou ficar muito feliz. Então, hoje eu tenho muitas pessoas assim nas minhas redes sociais que falam, nossa, eu aprendo muito com você, que legal, não sei o quê. Tem gente de São Paulo, de Campo Grande, do Paraná, que tem minhas camisetas. E eu fico muito feliz, assim, fico orgulhosa de saber que tem gente que só espera eu dar um bom dia ou eu falar de alguma coisa do agro lá nas minhas redes. Muito legal. E você faz um trabalho fantástico, Ana, pelo seguinte, você disse, né? Então tem que falar o óbvio, é óbvio que as pessoas querem ouvir. Realmente, é o óbvio para quem vivencia o campo, para quem está no dia a dia, para quem passa por esse processo que você passou, que eu passei, de aprender, de ter a oportunidade de conversar com o produtor a campo, de ir numa propriedade rural, de entender um pouco mais do que é a realidade, né, do agro propriamente dito. Isso é muito óbvio para quem já passou por esse processo, mas para a imensa maioria das pessoas não é, né? Então você trazer uma linguagem atual, moderna, do jeito que você fala, né, mais despojada, de uma maneira que é de fácil compreensão, ela realmente surte efeito. Suas redes sociais está com quase 12 mil seguidores, aí, se eu não me engano, isso só no Instagram. Então mostra que realmente existe público para consumir essa informação e ela tem uma relevância muito grande, porque todo o esforço que é feito, a meu ver, para que essa distância, né, ainda existente entre campo e cidade possa ser estreitada, possa ser diminuída, né, ela é extremamente válida e extremamente importante e oportuna. Então, parabéns, tá sendo muito bacana te acompanhar e assim também as pessoas estão fazendo. Só para deixar o registro aqui, como eu prometi, né, a Geni Schenkel e a Melissa Freitas participaram do episódio 52 do podcast, O que move as agroligadas. A gente citou o Vanderlei Munhoz, lá no comecinho do bate-papo falando sobre rádio. Foi um episódio recente, o 143, com a essência do rádio Foco no Campo. E a Ana mencionou o Matheus Goldoni, o noivo da Ana. O episódio 68 participou aqui com a gente também. Melancia na Entre Safra, aliás, um bate-papo super bacana que eu me recordo muito bem. Estava sendo supervisionado por você, pela Ana Sampaio. Eu estava lá do lado dele vendo se ele não ia falar nada que ela não quisesse. Então, realmente, eu me recordo muito bem da cena. A gente gravou via Zoom também, né, pela internet. Ela estava lá em Canarana, acompanhando ali o Matheus. Não, se eu não estivesse lá, você não ia conseguir fazer essa entrevista, porque toda hora alguém chama ele, e toda hora, nesse período de colheita de melancia, é triste, é terrível, assim. Eu perco ele por uns dias, porque é muito diferente de commodity, né? Então a venda é mais direta, então é ele que vende, ele que compra, ele que faz isso, ele que faz aquilo. Então, se eu não estivesse lá, não ia sair direitinho. Muito bem, tá justificado. Aliás, um grande abraço pro Matheus, um querido. A gente gosta muito dele, eu falo a gente, porque recentemente eu e o Pedro estávamos conversando sobre o Matheus e falando, cara, esse cara é um cara muito gente boa e que vai ser uma grande liderança também, um grande porta-voz do agro, certamente. Um grande abraço aí, sei que você vai ouvir, porque você vai acompanhar tudo que a tua noiva faz, eu tenho certeza absoluta. Então, um abraço para você. Ana, estamos chegando na reta final, que passou muito rápido o tempo, até assustei a hora que eu olhei aqui,
mas eu queria que você, como tradição, no episódio 150 não ia ser diferente, me dissesse que pergunta você gostaria de responder um dia. Meu Deus, que pergunta eu gostaria. Eu fiquei pensando sobre responder isso e eu não sei que pergunta eu gostaria de responder um dia. Preciso pensar, mas acredito que seria algo assim: por que você mudou para o agronegócio, né? Por que que você não saiu do agronegócio, digamos assim? Então, hoje, por exemplo, o agro é basicamente tudo que eu tenho, né? Eu vivo da comunicação do agro, sou noiva de um produtor rural, estou construindo uma família, né, com um produtor rural. Então, eu me divido muito entre Cuiabá e Canarana, sempre estou indo e vindo. É a oportunidade que eu tenho para escutar seu podcast, inclusive, tá? Eu deixo baixando e vou ouvindo. Então, por que que eu não saí do agro? Essa é a pergunta que eu gostaria de responder um dia. Muito legal, olha aí, jogando para o futuro aí, bacana, muito bem estratégico. Só como é um episódio comemorativo, né? 150 episódios é sempre uma marca muito expressiva de 50 e 50. Cada episódio é comemorativo, né? Mas são números emblemáticos. Eu vou lançar mais uma aqui. Eu quero saber uma curiosidade da minha convidada de hoje. Uma curiosidade minha, Vamos lá. Luiz, agora você me pegou. Eu acho que a minha curiosidade é que eu sou muito curiosa, né? Assim, eu tento me divertir em tudo que eu faço. Eu faço com muita seriedade tudo, sempre com muito respeito, com muita técnica, mas eu sempre me divirto em tudo que eu faço. Então, se eu vou para campo acompanhar um cliente, eu vou me divertir lá de alguma forma. Eu me diverti muito fazendo esse podcast da Farm Show. Dei tanta risada, assim, até durante os episódios, se alguém assistir, mas sempre em algum outro eu dou uma risada. Tanto para deixar o entrevistado mais tranquilo, né? Porque tinha muita gente que foi a primeira vez, mas eu sempre busco me divertir nas coisas que eu faço. E antes eu achava que isso algumas pessoas me falaram que eu tinha que ser mais séria, sabe? Principalmente quando eu virei gerente na ProSoja, quando eu assumi um cargo de gestão, eu tive uma equipe. Não é assim. Você precisa ser mais séria, para de dar risada, para de não sei o quê. E eu sou essa pessoa engraçada, que me divirto em todos os lugares, eu procuro deixar os ambientes mais leves, e até o trabalho, né? Porque assim, a gente trabalha, dá muito trabalho fazer o que a gente faz, tudo que a gente faz. E eu acho que essa questão de deixar o ambiente leve, deixar o trabalho mais leve e me divertir, eu acho que é uma coisa me ajuda a não cansar e a amar ainda mais o meu trabalho. Muito bom, e nós todos que lhe conhecemos somos testemunhas disso. Você está sempre com um sorrisão no rosto, né? E acho que essa é uma das grandes características suas e realmente o trabalho fica muito mais leve e surte efeito do mesmo jeito. Ana, que prazer conversar com você. Você sabe que eu gosto muito de você. Teu trabalho é irretocável, né? Eu já falei várias vezes, inclusive aqui. Você é uma pessoa que transmite energia boa, positividade, alto astral, né? Competência, conhecimento e respeito, como você destacou entre os pontos que você sempre leva para o cliente, para uma pauta, enfim, para o que você está trabalhando. Sei que você está numa fase abençoada da tua vida, uma fase muito linda, então quero que Deus te abençoe ainda mais e que você tenha toda a felicidade do mundo, porque o sucesso eu sei que você já tem e está construindo ainda mais. Obrigado por ter participado aqui, viu? Patrônio, eu tô muito, muito honrada, muito feliz quando você fez o convite. Eu falei, meu Deus! Quando você falou oi pra mim, eu falei, o patrônio que eu indique alguém, que eu contato de alguém. Fiquei muito, muito feliz, estou muito honrada, porque de fato, assim, quando eu entrei no agro, a gente se conheceu mesmo na noite, né, Cuiabana, porque conhecia a Marina antes, a sua esposa, e aí a gente acabou se conhecendo depois quando fui para a ProSoja, foi muito legal, porque, né, tinha essa troca de amizade, e eu sempre me espelhei em você, na Dejane, no Almir, enfim, em todas as pessoas que vieram antes de mim, que amassaram o barro lá para construir o que, né? Quando vocês chegaram era tudo mato. Quando eu cheguei, já estava roçado a metade e a gente começou a trabalhar junto. Foi muito legal, assim. Eu sempre prezo, assim, como eu gosto muito de assessoria de imprensa, mas passei por veículo, atender bem os meus colegas, sempre com muita atenção, sempre com muita verdade, sempre jogando limpo, né, com a relação assessoria e veículo. E tá aqui hoje, eu acho que assim, eu consigo entender que é fruto do meu trabalho e que
que deu certo, né? Que essa mudança repentina na minha carreira valeu a pena. Sou muito apaixonada pelo agro e você é uma das pessoas que me fez ficar mais apaixonada ainda. Então, a gente é tão diferente, né, Luiz? Assim, você é tão calma, eu sou tão agitada e tal, mas é até difícil falar. Como é que você se espelha no Luiz Patroni, esse posto de calmaria, né? Mas eu digo assim, tecnicamente, na qualidade de trabalho. E eu estou muito, muito feliz de poder contar a minha história, né? A gente acaba contando história de tanta gente e não conta a própria história, né? As pessoas até pedem, conta a sua história nas redes sociais, agora vai ter aqui no podcast do Patroni, que é um projeto que eu muito, assim, eu admirei muito quando você começou e sempre compartilho, sempre te dou muita força, sempre ouço sempre, né? Não, tenho certeza que eu não ouvi os 150 episódios, mas boa parte disso eu ouvi sim. E aprendo muito, inclusive, com as entrevistas que você faz. Muito, muito obrigada pela oportunidade. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patroni. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatroni que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patroni, agroinformação com quem entende.